300 milhões de reais é a parte do Flamengo na negociação. O contrato foi assinado até dezembro de 2027. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Jorginho, que é esperado no Ninho do Urubu. O diretor de futebol, José Boto, tem uma estratégia montada para tentar convencer o jogador a já assinar o pré-contrato. Vou falar sobre o futuro do técnico, que está indefinido no Mengão. E vou deixar você, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Eu te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, você não paga nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e, como eu estou dizendo, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Começar o vídeo já falando sobre as distâncias que o Flamengo vai percorrer nessa Libertadores da América. Só para eu corrigir ontem, vocês estavam colocando nos comentários, ontem eu falei Deportivo Táchira do Equador. Não, só corrigindo, pedindo desculpa. Deportivo Táchira da Venezuela. O Flamengo vai enfrentar Deportivo Táchira da Venezuela, LDU de Quito no Equador e Central Córdoba da cidade de Santiago del Estero, lá na Argentina, tá certo? Bom, o Flamengo vai percorrer até Táchira 7.138 quilômetros. Depois vai até LDU de Quito, vai até Quito, né? Para jogar contra a LDU, vai percorrer 6.600 quilômetros. E depois vai ter contra o Central Córdoba, que é a menor distância, né? Santiago del Estero, 2.631 quilômetros. Vou dizer uma coisa para vocês, meu amigo, 16 quilômetros aí pela frente do Mengão. Vambora, é aquilo que a gente sempre fala. Quem quer ganhar não escolhe adversários. Rolou na quarta-feira ontem um evento da Globo para o lançamento do Campeonato Brasileiro. Nesse evento estiveram presentes presidentes de federações, os presidentes das ligas e os clubes, presidentes dos clubes da liga, mais uma galera do mercado publicitário. O que acontece, gente, é o seguinte, o BAP, ele teve nesse evento e ele falou da importância da parceria Flamengo e Globo. Abre aspas para o BAP, ele disse: "Eu sempre disse que a Globo é o melhor e o maior parceiro comercial dos clubes de futebol do Brasil. A gente tem que reconhecer, seja pela qualidade, longevidade e constância da relação comercial. A qualidade é indiscutível. Para os clubes, é de certa forma confortável estar com a Globo." Foi o que disse o BAP sobre a parceria que o Flamengo tem com a Globo de longas datas e agora vai ter aí até 2029 o Campeonato Brasileiro sendo exibido na Globo. Foi o último contrato assinado por 5 anos. Então, a partir do dia 29, a gente já tem aí Flamengo e Internacional no Maracanã, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E quando eu digo na Globo, não é só a Globo TV aberta, é Globo Esporte TV, Premiere, são os canais Globo, o Grupo Globo, que é o mandante, né, dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do técnico que está indefinida, a situação do técnico Kleber dos Santos. O que acontece é o seguinte, gente, todo mundo, e aí eu falo, tem que tomar muito cuidado, todo mundo dizia que ele ia ganhar a Libertadores ou ele ia perder a Libertadores no domingo para o Palmeiras. Independente do que acontecesse, ele iria chegar no Ninho do Urubu e seria demitido. O cara não foi demitido e vai estrear com o Flamengo o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Flamengo vai estrear na próxima sexta-feira, dia 21, o Campeonato Brasileiro amanhã. E ele vai ser o técnico nessa estreia. Óbvio que ele não vai permanecer como técnico do Sub-20 principal. Só que o Flamengo está sem técnico no Sub-20B. Rafael Bahia foi demitido e o Flamengo está sem técnico no Sub-20B. Nada impede dele sair do Sub-20A
e vir para o Sub-20B. Eu tô vendo um monte de gente demitindo esse cara já faz uns dias. Não, o futuro dele está incerto. O Nuno Campos, que chegou no Flamengo, português, ele vai assumir o Sub-20, mas tem essa vaga no Sub-20B que ainda está vaga, que ainda está vazia, após a saída do Rafael Bahia. Então, pode ser que o Flamengo realoque o treinador, coloque ele para treinar o Sub-20B. Nada impede, inclusive, que isso aconteça, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre o Jorginho, antes de falar sobre um contrato que foi assinado, e a parte do Flamengo nesse contrato é 300 milhões de reais. O negócio é o seguinte, gente, a gente já falou ontem que o Jorginho vai ao Ninho do Urubu. O José Botto, ele tá muito esperançoso em encontrar o Jorginho no Ninho e bater um papo com ele. O Jorginho veio para o Rio de Janeiro para poder mostrar o Rio para a mulher dele. Vale lembrar que ela é irlandesa, ela não é inglesa, ela é irlandesa. Ela é cantora, cara, acredita? Ela, inclusive, participou do The Voice Inglaterra no ano de 2020. Aí vai ter duas cantoras no elenco, né? A esposa do Dela Cruz, que é cantora, e a esposa do Jorginho. Daqui a pouco a gente vai montar uma banda também. Brincadeiras à parte, ela também é cantora. E aí o Jorginho veio para poder mostrar o Rio para ela, como é que as coisas funcionam no Rio e tal, e vai ao Ninho do Urubu. O Flamengo está muito esperançoso em encontrar com o Jorginho e, se possível, já assinar o pré-contrato. Flazoeiro, você acha que se ele assinar o pré-contrato, o Arsenal já libera ele agora? Não. Mas ele assinando o pré-contrato, quem sabe ele pode ser liberado no dia 2 de junho. Mas por que, Flazoeiro, no dia 2 de junho? Porque se o Arsenal chegar na Libertadores, o Arsenal tem jogo até o dia 1º de junho. Então, vamos da Libertadores, não da Champions, Libertadores na cabeça. Se o Arsenal chegar na final da Champions, o Arsenal tem jogo até o dia 1º de junho, que é a final da Champions. Então, nada impede, se ele assinar um pré-contrato do Arsenal, liberar ele no dia 2 e ele vir jogar o Mundial de Clubes, inclusive, com o Flamengo, que é a ideia do Flamengo, né? É a principal ideia do Flamengo, ter o Jorginho para o Mundial de Clubes. Então, só para a gente encerrar esse assunto Jorginho aqui e ir para o assunto contrato, ele é esperado no Ninho, o Botto espera que essa conversa no Ninho renda aí pelo menos um pré-contrato assinado, e é claro que o torcedor rubro-negro está ansioso, esperando que essa novela também acabe, que já está se arrastando há bastante tempo. Bom, vou falar agora sobre essa situação aqui do contrato, porque a gente trouxe a informação no final de semana que o Flamengo estava negociando a saída do lateral direito, Lucian, para o Bahia. E aí, a gente não tinha até o momento acesso aos números. E a situação é a seguinte: o Lucian assinou com o Bahia até dezembro de 2027. A multa rescisória dele é 100 milhões de euros. Se o Flamengo, e como ele assinou e o Flamengo liberou ele, né, de graça, o Flamengo tem 50% do valor desse garoto. Como assim, Flazoeiro? Desses 100 milhões de euros, o Flamengo tem direito a 50 milhões de euros, ou seja, 300 milhões de reais é a parte do Flamengo nessa negociação. Vale lembrar, vou explicar a vocês que é muito difícil, o único que eu vi sair pelo valor da multa foi o Vinícius Júnior. É muito difícil um jogador sair pelo valor da multa, mas digamos que amanhã o Bahia venda ele por 10 milhões de euros. 5 milhões de euros é do Flamengo. Digamos que o Bahia venda ele por 15 milhões de euros, 7 milhões e meio de euros é do Flamengo. Então, 50% do passe desse atleta ainda pertence ao Flamengo e o Bahia vai servir ali como uma boa vitrine para ele. Ele chega ocupando a categoria de base do tricolor de aço e aí se destacando, o técnico Rogério Ceni vai observando ele, quem sabe ele vai ter a chance de subir da base para o profissional e aí jogar aí com a camisa do Bahia. E vamos ver se vai chegar a negociação e vamos ver quanto que o Flamengo vai colocar no bolso dentro desses negócios, tá certo? Bom, queria pedir para você compartilhar esse vídeo com 3 amigos. Gente, é muito importante que você compartilhe. Você ajuda muito a gente quando você compartilha o vídeo. E é claro, você está sempre colaborando aqui com o nosso canal, tá certo? Se você não é inscrito,
Queria pedir para você se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, deixar aí o seu like. O Verratti tem a opinião dele, cada um tem a sua, cada um toma a decisão que acha que tem que tomar, mas eu acho que você afirmar que o Flamengo foi beneficiado, assim, quem garante que o Flamengo com a menos não venceria o Vasco? Quem garante que o Vasco estar vencendo o Flamengo com a mais seria o resultado final do jogo? Então, da mesma maneira que ele coloca o si, a gente também coloca o si desse lado, porque ninguém aqui é mãe de Ná, ninguém sabe o futuro, ninguém tem como prever o que vem pela frente. E assim, é um pouco chato você ficar citando isso o tempo inteiro. Parece que, de fato, o Flamengo só chegou onde chegou, só foi campeão por conta de arbitragem, de acordo com algumas falas. Eu acho que ele está no direito dele, de expor a opinião dele, mas essa questão, eu só queria fazer um exercício aqui. E se fosse o contrário? E se esses lances polêmicos fossem a favor do Vasco? E se o Vasco fosse o campeão estadual, jogando a bola que o Flamengo jogou e tendo esses lances polêmicos? Será que ele falaria alguma coisa nesse sentido também? Mas assim, isso é só uma opinião minha também, da mesma maneira que ele tem a dele, eu tenho a minha. E eu acho que nenhum possível erro de arbitragem apaga o grande campeonato que fez o Flamengo e o merecimento, como ele mesmo disse, que o Flamengo foi merecedor. Fernandão, sobre o Verratti falar que não tirando o mérito do Flamengo, mas foram beneficiados. Pô, então você tá tirando o mérito, né? Pô, GV, a gente respeita o Verratti, um grande jogador, capitão da equipe do Vasco. Joga muito mesmo. É bom a gente falar isso aqui. Da mesma forma que ele fez com o Flamengo, né? Ele falou bem e depois espetou. A gente também vai dar uma moral pra depois falar o que a gente pensa. É o morde a sopra. Porque acho que é feio. Acaba ficando feio pro Verratti e pro próprio clube ficar falando disso depois de ter passado algum tempo, depois de não ter participado da final, dizer que se poderia, não dá para conjecturar uma coisa que já passou. O passado não existe mais. Então o Felipe Luiz é muito feliz quando ele diz que quando você começa a citar alguns erros cometidos que podem ter acontecido mesmo, mas acontecem para os dois lados, às vezes um é mais determinante, o outro menos determinante. Só que o Flamengo foi campeão porque jogou mais do que todo mundo. E ponto. Jogou mais não. Jogou muito mais do que todo mundo. Mas muita Perfeito. coisa. Mas assim, mas muita coisa. Fisicamente. E os clássicos, tirando o segundo jogo, se bem que o Fluminense foi mais equilibrado. Contra o Botafogo na final da Supercopa do Brasil, atropelo. Sim. Contra o Vasco, mesma coisa. Mas eu acho que talvez contra o Vasco tenha sido até mais equilibrado que contra o Fluminense. Tu acha? Eu acho. O primeiro tempo do primeiro jogo foi o momento que o Vasco conseguiu mais equilibrar em relação de tentando lembrar alguma intensidade. defesa do Rossi assim no jogo. Não, pô, o Ryan entrou pela direita, bateu de perna direita, o Rossi defendeu, o Léo Ortiz tirou a bola em cima da linha numa segunda batida. Verdade, o Vasco podia ter feito 1-0 ali. Isso, Bem lembrado, né? Uma cabeçada do Verratti na trave, se eu não me engano, no primeiro tempo ainda. Enfim, uma cabeçada perigosa. Teve no último lance do jogo, a cabeçada do João Vitor, acho. O Vasco teve seus momentos. Verdade. Só que com relação a jogo, a tática, técnica, física, o Flamengo Talento, foi superior do que todo qualidade. mundo. Foi superior. E ganhou o jogo. E fica feio pro Verratti, que sendo o capitão representa a instituição, o Vasco é gigante, ficar se lamentando de coisas que já passaram. Se o árbitro tivesse feito isso, se tivesse acontecido, já passou, não aconteceu. Já tem uma semana que acabou o Flamengo e Vasco. Não aconteceu. E o Vasco, na minha opinião, GV, tem que estar muito preocupado no que ele tem que fazer e no que deixou de fazer para ser o mais competitivo possível. E aí é importante estar focado nisso para fazer uma boa Sul-Americana. Ele chegou no Rio. O Jorginho chegou no Rio. Todo mundo sabe que ele tem um acordo verbal com o Flamengo. Obviamente que muita coisa ainda precisa ser analisada. Eu tava assistindo um vídeo lá no canal do Paparazzo Rubro Negro. O Paparazzo estava lá. E aí ele falou que ele estava lá de férias. Não descartou a reunião com o José Boto. Mas é aquele negócio, né? Vamos ver, tá, não sei o quê. Mano, tamo aí, tamo junto, sabe assim? Quando o cara, ele não quer ficar se comprometendo, ficar criando expectativa na torcida. Tem toda uma etiqueta, né? Uma formalidade que eles seguem. Segundo o jornal O Globo, o atleta vai ter sim uma reunião com o José Boto. O José Boto também não descartou isso. E ele já tem apalavrado e ele vai trazer a família para conhecer o Rio de Janeiro. Então essa visita dele, embora ele falou lá pro paparazzo que é de férias, segundo o jornal O Globo, não é simplesmente umas férias, mas sim
conhecer ali a cidade do Rio de Janeiro, com a esposa, com a família dele, porque uma parte da família dele vai se mudar. Então ele precisa do aval de esposa e também dos pais dele, que provavelmente também vão vir para o Rio de Janeiro se o atleta assim assinar com o Flamengo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. Se o Jorginho assinar com o Flamengo, aí vai ser um senhor meio de campo, hein? É um ótimo jogador. Um ótimo jogador. Se ele assinar com o Flamengo vai estar muito bem, mas muito bem municiado no seu setor intermediário, que eu vejo o setor intermediário como o coração de uma equipe. É o coração. É o coração que alimenta e oxigena, né, todos os outros setores. Então, quando você tem uma zaga boa e um meio-campo que ganha na marcação, mano, é 2 obstáculos, são 2 blocos para a equipe adversária ter que passar. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Porque o domínio do jogo, o controle do ritmo acaba sendo da equipe que tem esse ganho numérico e também de marcação no setor intermediário. Então o setor intermediário é tudo. Time que não tem controle do meio campo, vocês podem ver, acaba passando sufoco o jogo inteiro ou acaba tomando gol e saindo com derrota. Se o Jorginho vier pro Flamengo, vai ser um senhor meio campo. Vai ser um senhor meio campo mesmo. Por falar em idas e vindas,